Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E hoje é o segundo dia do jejum de 21 dias. Ontem, dia 25 de setembro, eu não consegui gravar o vídeo, mas hoje eu estou gravando esse vídeo. Mas o tema de ontem, na verdade, foi sobre arrependimento pelos pecados ocultos e geracionais. Então, esse jejum, o propósito dele é quebra de maldição hereditária, escassez e pobreza, procrastinação e falta de propósito. Por que eu quis colocar tudo em um só propósito? Porque tudo está interligado. A escassez, a pobreza e também a procrastinação, elas são elas podem ser frutos de uma maldição hereditária. Você sabia que nós às vezes não conseguimos prosperar, temos uma vida, digamos assim, amarrada, uma vida que não consegue ir para frente, não consegue avançar por causa de pecados geracionais, por causa de maldição hereditária? Por isso é importante nós compreendermos essa verdade e buscarmos essa quebra de maldição, porque muitos dos nossos antepassados, eles podem ter, sim, tido uma vida miserável, uma vida cheia de maldição, uma vida que não agrada o Senhor, e por causa do pecado deles, muitos de nós herdamos esta maldição, mas a palavra vai dizer que através de Jesus Cristo nós somos uma nova criatura. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós nos transformamos em novas criaturas. E o versículo de ontem, e depois vocês podem ler aí, acompanhar, né, nesse jejum, vocês podem acompanhar pela Bíblia de vocês. Os versículos referência de ontem foi Gálatas 3:13, 2 Coríntios 5:17 e Ezequiel 18:19-20. Então, que vocês possam estar também aí lendo na Bíblia de vocês, acompanhando esses versículos referência que foi de ontem. Como eu não fiz o vídeo ontem, hoje eu vou prosseguir com outras palavras. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para ter uma vida transformada é arrepender pelos pecados, primeiramente os nossos, né? Porque nós sabemos quais são os pecados que acabam nos afligindo, né? Afligindo a nossa vida, nos rodeando e nos atrapalhando até mesmo de conseguir avançar. Então, reconhecer, nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados e também pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados, quebrando assim essa maldição hereditária, para que assim nós possamos de fato viver uma vida livre em Cristo Jesus, desprendido de todo o pecado oculto, de todo o pecado geracional, de toda maldição, de tudo que nos aprisionou, sem que nós sabemos o que acabava nos aprisionando. Então é importante nós fazermos essa quebra de maldição, declarar com a palavra, porque a palavra ela tem poder. A partir do momento que nós reconhecemos, que nós declaramos a palavra, que nós quebramos todo mal, esse mal ele tem que ser anulado na nossa vida. E hoje, dia 26 de setembro, eu vou falar sobre a mudança de mentalidade que ocorre na nossa vida a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então, primeiramente nós reconhecemos, nós nos arrependemos, né? Nós colocamos ali diante de Deus e através da fé em Cristo agora somos novas criaturas. Então, a partir daí, nós deixamos de lado, deixamos no passado tudo que um dia nos fez, nos aprisionou. E a partir de então, nós começamos a ter uma mudança de mentalidade.
Mas para isso nós precisamos nos posicionar para receber essa nova mentalidade, uma mente transformada, a mente de Cristo. E o versículo-chave é Romanos 12, 2, que vai dizer o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, como é importante nós deixarmos que Deus faça essa mudança em nós. A mudança, ela começa através da mente. Então, quando, por exemplo, eu quero começar novos hábitos, eu quero emagrecer, por exemplo, essa mudança, ela não vai acontecer enquanto eu não mudar aqui. Enquanto a mudança não acontece na minha mente, não adianta eu começar a me alimentar direito. Porque a alimentação, o exercício, tudo isso é importantíssimo para que a mudança no meu corpo físico aconteça. Mas se eu não me alimentar direito, se eu começar a me alimentar de forma correta, a me exercitar, mas não tive uma mudança genuína e transformadora na minha mente, eu vou começar até bem, eu começo 1 dia, 2 dias, consigo até 30 dias fazer da minha vida, mas se a minha mente ela não foi transformada, quando passa um certo período eu começo a voltar os velhos hábitos. Por quê? Porque não houve uma mudança genuína de mentalidade. Então eu começo bem, eu vou para academia, eu faço 1 mês, eu faço 15 dias, 1 mês, mas daqui a pouco eu começo a voltar os padrões de pensamentos. Eu começo a deixar os velhos padrões de pensamentos e comportamentos tomar conta novamente da minha vida. E assim eu fico nesse ciclo vicioso, sempre repetindo, e sempre tentando fazer e não consigo concluir. Por quê? Porque a minha mente ela não foi renovada totalmente. Então é importante nós termos sim esse entendimento. E vai dizer que quando nós renovamos, quando nós permitimos essa transformação, assim nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui vai dizer que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando nós reconhecemos, temos esse entendimento, temos essa mudança de mentalidade, nós sim podemos conhecer, e não só conhecer, mas desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, que nesse dia nós possamos estar disponíveis a ouvir a voz do Senhor, a se permitir ser transformado, não somente de fora para dentro, mas principalmente de dentro para fora. Aí o Senhor ele vai transformando a nossa mentalidade, o nosso caráter, vai transformando os comportamentos antigos que nos faziam mal antigamente, mas que hoje estão vindo novos padrões de comportamento, de pensamento, de ver a vida. E a partir dessa nova perspectiva de vida, a gente começa a enxergar a beleza, o amor de Deus, né? Nós conseguimos enxergar uma nova perspectiva. Nós conseguimos ver o mundo à nossa volta com muito mais alegria, um mundo mais colorido, um mundo que nos traz mais sentido. Assim nós conseguimos
aí sim nós conseguimos viver a plenitude de Deus para a nossa vida. Aí sim nós conseguimos viver a vontade de Deus. E assim, com a mente renovada, transformada, a gente consegue enxergar essa vontade de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor, Ele quer para os seus filhos, Ele quer que nós comamos e desfrutamos do melhor dessa terra. Mas enquanto a nossa mente ela está vivendo ainda de passado, enquanto ela está ainda mergulhada no pecado, mergulhada no passado, mergulhada nas dores do passado, nós não conseguimos enxergar o que tem de bom para a nossa vida. Nós não conseguimos enxergar as possibilidades que Deus coloca à nossa frente. Então, quando temos essa mente transformada, aí sim a gente consegue enxergar e viver a vontade de Deus para nós. E lembrando, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Quero deixar essa palavra para você nesse dia de hoje e quero te pedir, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo para que juntos nós possamos alcançar mais vidas através dessa palavra. Tenho certeza que tem alguém precisando ouvir essa palavra de hoje. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.